O mercado de sedãs compactos é um mercado que sempre fez sucesso no Brasil, mas cada vez mais competitivo e com muitas opções. Eu trouxe aqui hoje para vocês a avaliação de uma das melhores opções do mercado. O Fiat Cronos na versão Precision AT, que é a versão mais cara do modelo, que custa a partir de R$105 mil, dependendo da sua região. Todos os detalhes eu vou mostrar para você a partir de agora e roda a vinheta. Se você chegou aqui agora, se inscreva no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, seu comentário. Se ficou com alguma dúvida sobre essa avaliação, pode deixar a pergunta aqui. Ou se você quiser que a gente faça avaliação de um modelo novo, seminovo ou usado, também pode deixar nos comentários que eu vou tentar fazer essa avaliação para você. O Cronos foi lançado no Brasil em 2018 e de lá para cá ele praticamente não teve mudanças, mas não dá para reclamar disso porque a gente pode falar que o Cronos é um dos carros mais bonitos assim da sua categoria. E nessa versão aqui, que é a versão mais cara do modelo, ele traz uma nova grade com detalhes em cromado também nessa parte inferior do para-choque, parece um bigodinho. Os faróis, ao contrário dos concorrentes, eles são LED somente na iluminação diurna, o resto é iluminação com lâmpadas halógenas, tanto no farol alto e baixo, quanto na iluminação de neblina. Rodas de 16 polegadas. Aqui a gente também tem cromado nas maçanetas e nessa logo do Cronos, que fica na parte inferior aqui nessa faixa. E vindo para a traseira, diferente das outras versões que você consegue incluir o pacote S-Design, aqui não, é um visual mais limpo, mais inspirado em quem pensa em um carro, um sedã médio. A gente está pensando aqui em um carro mais clássico. E esse visual mais classudo a gente consegue repetir também lá no interior do veículo, que eu vou mostrar para vocês. Aqui no interior, as principais novidades dessa versão é esse volante multifuncional herdado do Fiat Pulse e os novos bancos, que aqui ele tem um acabamento chamado de Espresso Brown, na verdade é um preto com marrom com a parte central perfurada. São bancos novos tanto na dianteira quanto na traseira, são bancos que apoiam bem aqui a região das pernas, a região lombar, são bancos grandes. É um banco que te dá uma condição de direção muito boa, muito confortável. Como ponto negativo, na verdade, aqui só porque a gente não tem regulagem de altura deles. E para mim, eu achei particularmente a posição de dirigir muito alta. Para mim, mais confortável seria uma posição muito baixa. Eu não sou uma pessoa alta e para mim aqui a distância do teto ficou muito próxima. Então, para que fosse uma coisa melhor, para mim teria que ser uma posição mais confortável e para pessoas mais altas com certeza sentiriam essa diferença. Mas falando aqui do que a gente tem de itens de série aqui no interior das novidades. Assim como nos bancos, as portas elas têm esse interior com a diferença de tons do preto para o marrom. Do lado esquerdo, tudo igual, continua aqui os controles dos vidros elétricos e dos retrovisores elétricos. No volante novo, a gente tem aqui a possibilidade de troca de marchas em aletas, da simulação das 7 marchas do câmbio CVT. Do lado esquerdo, a gente tem os controles do computador de bordo desse veículo e na parte inferior, aos comandos de voz e atendimento e desligamento de chamadas. Do lado direito, tem o controle do piloto automático, que é um piloto automático simples, e o botão Sport, que é onde a gente faz a alteração das características do funcionamento do câmbio CVT para oferecer um maior desempenho do veículo, com rotações, trabalhando sempre com rotações mais altas e deixar uma condição de direção mais esportiva. Na parte central aqui, a gente tem a central multimídia que tem conexão com Android Auto e Apple CarPlay de 7 polegadas. É uma conexão aqui, uma conexão muito boa, uma multimídia muito boa. O que ela peca aqui é que ela é uma multimídia de dimensão grande, só que a área útil dela, que você tem as funções, é uma área pequena. Comparando com concorrentes, a gente tem uma das menores centrais multimídias aqui. Aqui na parte central, a gente também tem a repetição das duas cores, o escuro com essa faixa aqui central marrom. Nos botões aqui dessa parte inferior, farol de neblina, o controle de tração, o alerta de advertência e a abertura e fechamento das portas. E nessa parte inferior a gente tem os comandos do ar-condicionado, que é digital, mas é digital de somente uma zona. Nessa área inferior a gente tem aqui a conexão USB para conexão com a multimídia e aqui nessa parte lateral a gente tem também um suporte para colocar copo, colocar garrafa apenas pequenas, mas a gente não tem um suporte para colocar celular. Então, se for usar celular aqui, ele vai ficar nessa posição, não é o ideal. A alavanca de câmbio também permanece a mesma do que já utilizava aqui no Cronos, quando ele usava a mecânica 1.8 com câmbio automático. Aqui a gente tem
um porta-objetos, que teoricamente seria um porta-celular, mas um celular não cabe aqui nessa região. O celular pequeno ele não cabe, fica numa posição desconfortável aqui, ele vai cair. Tem também uma tomada 12 volts e o restante eu vou mostrar para vocês aqui no banco de trás. Aqui na parte de trás, eu acho que a principal qualidade aqui do Cronos é o espaço interno. Então esse banco está posicionado na minha posição de dirigir e eu tenho um bom espaço aqui para as pernas. E esse lateral ele está todo para trás. Então mesmo com ele todo para trás, a gente ainda tem um bom espaço aqui para quem vai seguir nos bancos passageiros. Então, se você é bastante alto, tem a perna comprida, vai lá na frente, pode ficar tranquilo que aqui atrás o espaço é suficiente. Como eu falei, aqui os bancos traseiros eles têm uma nova ergonomia. Para mim, o problema disso é a relação da altura. Como o Cronos também no design ele tem essa traseira com uma queda maior, pessoas mais altas vão ter dificuldade aqui nesse banco traseiro. Mas para mim aqui está super confortável. Também de funcionalidades, a gente tem uma saída USB para os passageiros da traseira e um porta-copo, um porta-garrafa aqui também no console central. Fora isso, sem grandes novidades, só mesmo o controle aqui dos vidros elétricos para o vidro traseiro. O Cronos Precision 1.3 ele tem um motor de 107 cavalos, 1.3 de 4 cilindros aspirado e só um comando de válvulas. Isso é uma característica diferente desse motor Firefly da Fiat. Você pode ver que a grande maioria dos veículos eles usam dois comandos, um para admissão e outro para escape. Aqui não, ele usa um comando único. Esse comando único é variável, então ele consegue equilibrar bem para aproveitar o torque em baixas rotações, para tornar o carro mais esperto e ágil, principalmente no uso urbano. No uso rodoviário, você percebe que falta um pouquinho mais de fôlego para deixar o motor um pouco mais aliviado, digamos assim. Mas no uso em cidade, os 107 cavalos e os 13,7 de torque com etanol são mais do que suficientes. E eles são combinados com esse câmbio aqui CVT de 7 marchas simuladas, que isso aqui é um ponto bem positivo da Fiat. Antigamente, os carros com câmbio CVT, eles tinham uma característica que você acelerava muito o carro para ele sair da imobilidade e dava uma sensação de patinação. Agora não, isso não acontece. Ó, tudo que eu acelero, o carro anda. É uma característica nova dos câmbios CVT, que tem acoplamento por conversor de torque, que ele tem uma saída muito semelhante aos câmbios automáticos convencionais e ele combina bem essa função. É um carro mais esperto na saída, mais constante na saída, e ele aproveita a suavidade e o conforto de rodagem de um câmbio CVT. É uma característica que eu considero uma das melhores do mercado. Você consegue combinar força, desempenho e economia de combustível numa característica só. Quando a gente fala de consumo de combustível aqui, talvez seja um dos maiores méritos do Cronos Firefly com esse motor 1.3 e câmbio CVT, é que ele consegue ser um carro bastante econômico. Com etanol no tanque, para você ter uma noção, eu consegui chegar a uma média de 8,5 km por litro, isso andando no trânsito com ar-condicionado ligado. Na estrada, essa média é muito próximo de 10 km por litro. Pra você ter uma ideia, é o que consegue fazer um Mobi com motor 4 cilindros 1.0 em um uso mais severo. Então você consegue ver a diferença de um carro lá menor, mais compacto, focado na economia de combustível, para esse daqui, um carro maior, mais focado no conforto, tanto no conforto dos ocupantes quanto no conforto de rodagem, no conforto de direção, e consegue oferecer um consumo de combustível assim dos melhores. Falando também de itens de série, por ser a versão topo de linha, a gente talvez pudesse esperar um pouco mais de um carro topo de linha, de um sedã compacto, mas dele tem os equipamentos mais do que suficientes para você usar no dia a dia. Então o que a gente fala disso? É um ar-condicionado digital, direção eletroassistida, com volante multifuncional, 2 airbags frontais apenas, a gente não tem airbags laterais de cortina ou de joelho nesse caso, bancos em couro que nesse veículo aqui são opcionais, retrovisores elétricos, vidros elétricos nas 4 portas
E claro que não dá para esquecer da central multimídia com conectividade Android Auto e Apple CarPlay. E quando eu falo que falta alguma coisa, faltam alguns itens de apoio à condução do motorista, como por exemplo, faltam as alertas de ponto cego, faltam para ele também o alerta de mudança de faixa, um assistente de colisão frontal. Claro, concorrentes já oferecem isso nos seus carros, coisa que o Cronos não oferece, então a gente pode comparar e dizer que o Cronos nesse aspecto é um carro menos equipado do que a concorrência. Porém, em dirigibilidade, em conforto, em características de direção e economia de combustível principalmente, ele está entre os melhores. Pensando em concorrentes aqui dessa versão do Cronos, nessa versão e em outras versões ele tem basicamente 4 concorrentes de mercado. O primeiro deles o Chevrolet Onix Plus, o Volkswagen Virtus, o HB20S e o Nissan Versa. De todos esses concorrentes, o Cronos ele é o mais barato e que oferece um nível de itens de série e segurança apenas o básico, o suficiente, digamos assim, para você ter uma vida digna dentro do carro. Todos os outros modelos, eles têm mecânica mais moderna, eles têm mais itens de série e mais itens de segurança. Então, na hora de você fazer a sua escolha, tem que colocar tudo isso na balança e, claro, fazer um test drive. O test drive acho que é fundamental para você entender tudo que o carro tem, o que ele pode te oferecer, o que você precisa e como que fecha a conta para você. Mesmo perdendo potência e sendo um carro menos equipado que os concorrentes, o Fiat Cronos Precision, com esse câmbio CVT e mecânica 1.3, é um carro muito gostoso de dirigir. Ele anda bem, é muito econômico e tem um nível de equipamento mais do que suficiente para você usar o carro no dia a dia. Se você está precisando de um sedã compacto, que seja bonito e que seja confortável, que ande bem, que seja econômico, não tem dúvidas, o Cronos é uma das melhores opções do mercado. Agora, se você precisa de mais modernidade, mais itens de série e segurança, é bom você olhar na concorrência e, claro, não esquece de dar uma voltinha, testa todos os carros para ver qual que te atende melhor. E aí, o que achou? Acha que ele cabe na sua garagem? Então que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu usado e seminovo com rapidez, segurança e com garantia de dinheiro no bolso. Vem para Instacarro!